Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é João e sejam muito mais que bem-vindos ao canal Wanted. E hoje eu tô aqui para fazer a review dos capítulos 151 e 152 do mangá de Undead Unluck. Capítulos que colocam o Billy em confronto com a Union e temos também seu desenvolvimento, que foi deveras interessante. Me desculpem pelo review não ter saído na semana passada, acabou que minha semana estava muito corrida e não deu para gravar. Ainda mais porque eu acabei priorizando o vídeo da temporada de abril. Mas enfim, sem enrolação, bora pra review. O capítulo começa mostrando alguns momentos do Billy do último loop. Momentos como quando ele ainda era membro sem ter revelado suas verdadeiras intenções, o momento que ele traiu a Union e vários outros momentos fazendo ênfase que o capítulo vai focar no personagem. A Union comemora que conseguiu capturar o disque e Fuko vai até a parte de cima do disque se encontrar com o Billy, que ele tá totalmente perdido por lá e surpreso porque ele nunca imaginaria que o artefato seria um puta de um disco voador colossal. A primeira coisa que Fuko fala ao vê-lo é que depois de 200 anos é um prazer rever o Billy. O Billy quer ver qual é a verdadeira intenção da Fuko e da Union ao adquirir o artefato, mas como ele está em posse da Union, a Fuko que quer saber as verdadeiras intenções do Billy caso ele consiga o artefato. E então ele fala que ele quer o disque para poder se tornar inimigo do mundo, fazendo os conflitos internacionais pararem para ir contra o inimigo em comum, assim parando as guerras. E a Fuko não se surpreende com isso e fala que isso é típico do Billy. Ele tenta ser o único vilão da história para garantir que o mínimo de pessoas possível se machuque. O Billy, apesar de estar confuso com as falas de Fuko, ele concorda com as ideologias do Billy do último loop, de que somente os fortes deveriam lutar. A Fuko então fala que ela ficou bem mais forte nesses últimos anos e pensou bastante numa forma de poder persuadir esse Billy para sua entrada na Union logo agora. E sua conclusão foi que a Union só precisa provar que são tão fortes quanto dizem. E assim o pessoal da Union vai pra cima do Billy, começando pelo Void, que tenta um golpe direto usando seu inevitável, mas acaba atingindo somente o rosto de Billy. Quem ataca também é Yusai, mas não tem muito efeito em Billy. E em seguida, Dats tenta chegar de surpresa invisível, mas como o Billy capta ondas sonoras, ele acaba impedindo o ataque facilmente. E por último, Fuko com uma pistola dá um tiro que vai atingir o Billy, mas não em um ponto vital, até porque quem aparece para salvá-lo é o Tela, usando seu indizível. E com isso ele protege o Billy de ser atingido e usa seu indizível, que eu não faço a mínima ideia de como esse poder funciona de forma positiva para ele. Se alguém entendeu, por favor fale aí nos comentários, que vai me ajudar bastante a entender como esse poder funciona de forma positiva. A luta para por um distante e Fuko discursa que também é com o Billy e Tela. Ela quer diminuir o máximo possível o sofrimento das pessoas e por isso mesmo que Billy deveria cogitar fazer parte da Union para eles trabalharem juntos nisso. O Billy então ele fala que acredita em tudo que a Fuko falou e tal, até nas coisas que pareciam mais improváveis dele acreditar, mas ele acaba não conseguindo ficar diante de seus companheiros que se sacrificaram no passado, cumprindo seu objetivo, e é por isso que ela vai ter que forçá-lo a obedecê-la. Então o Billy joga uma arma para Fuko, que é igual à sua, e propõe um duelo de saque rápido, que eles vão atirar assim que a moeda cair no chão. Caso o Billy acerte a orelha de Fuko, o Ark será dele, mas caso o Fuko acerte o Billy em qualquer parte do corpo, Billy e Tela terão que ingressar na Union. Fuko então aceita o risco e Billy e Fuko terão um duelo justo. No passado do antigo loop, o Billy se encontrava em guerra contra o Creed, que desperta seu irredutível e no momento de apuros, as balas da arma de Billy se recarregam, mostrando que ele despertou seu poder negador, copiando o poder de Creed para recarregar sua arma, e acaba enfrentando Creed logo depois, e ele percebe que ambos adquiriram habilidades. Um tempo depois, no loop passado, mostra uma cena que é a cena de Juiz convocando Billy para Union, e o local que isso acontece é um cemitério onde o Billy lamentava a morte de duas pessoas queridas, que são sua esposa e sua filha. Os ideais de Billy de salvar pessoas batem com os ideais de Juiz, e Billy entra na organização porque lá ele teria poderosos aliados. Porém, contudo, todavia, ele acaba mentindo para Juiz, falando que seu poder é o inacreditável e não o injusto, pelo fato de que ele usaria essa mentira no futuro para poder copiar as habilidades sem ninguém descobrir seu segredo. Apesar de gostar bastante do pessoal da Union, o Billy ele acaba criando a Under em segredo, pois em sua visão o pessoal da Union não é feito para o campo de batalha, porque muitos deles são bem novos, sendo um pouco mais velhos de que sua filha que havia falecido. E apesar deles já terem passado por muitas tragédias, eles estão tendo que aprender a lutar, e o Billy acha isso muito injusto, então ele planeja reunir todo o ódio deles, assim copiando suas habilidades e lutando em seus lugares.
inimigos. Uma coisa interessante que a gente vê o Tela conversando, e eu não lembrava, mas ele tem meio que uma caixinha de som conectada em suas cordas vocais, e assim ele acaba conseguindo se comunicar. Eu não sei também como que seria a explicação para isso, já que ele é meio que o invisível. Então, mesmo sendo inimigos, ele acaba chamando Creed e Billy Creed, e Tela acabou fundando a Under, e assim acontecem várias coisas conforme o tempo vai passando. E voltando pro duelo que está para começar, a gentileza do Billy é injusta, e essa gentileza precisa mudar, pois levou algumas pessoas às lágrimas, e com as mudanças nos acontecimentos desse loop, o Billy realmente pode muito bem mudar positivamente. Fuko quer pegar essa gentileza injusta de Billy e negá-la com suas próprias mãos. Em meio a isso, diz que começa a cair pelo fato de uma habilidade da Fuko ser a causadora disso, o disparo nostálgico. Basicamente, se a Fuko está muito focada em alguma coisa nostálgica e está tendo contato com o objeto, ela pode meio que imbuir esse objeto sem querer, de azar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Nico, que estava descalço por ali, também acaba sendo pego por esse azar, então todos têm que vazar de perto dele o mais rápido possível. O Billy se preocupa com o Tela, se ele realmente está bem no meio desse caos, porém o Void ele não deixa o Billy sair do seu duelo e fala que o Tela está bem e está com eles. O Billy se questiona, nossa, por que será que esses aliados da Fuko não estão ajudando, né? Sendo que essa é uma situação alarmante para todos que estão ali presentes. E então nós vemos um pequeno flashback do passado de Billy, onde estão suas últimas memórias com sua esposa e filha. Ele se despede delas porque vai sair de viagem, e elas sorrindo falam que esperarão ansiosamente pela sua volta, e até sua filha promete ser uma boa menina até ele voltar. Isso realmente dá um impacto maior para as ações do Billy. E agora, voltando pro presente, ele se pergunta, como será que esses caras conseguem depositar tanta confiança em seus aliados? A força de seus espíritos é completamente injusta, e assim ele finalmente manifesta a sua habilidade, o injusto. E entre as condições que diferem esse poder do último loop, a principal é que antigamente, para ele copiar as habilidades, ele precisava que os Negators o notassem como uma pessoa hostil. Porém, agora, diferentemente de antigamente, ele só precisa reconhecer a força dos outros para poder copiar suas habilidades, se tornando muito mais poderoso. E com isso, com sua natureza gentil e justa, acabou criando um novo tipo de negação. E com isso, o duelo começa, a moeda voa e cai, mas o Billy mal põe a mão em sua arma e toma um tiro no ombro, com a Fuko falando que a união traz a força. Bom, rapaziada, os capítulos foram esses, foi uma sequência bem legal, o desenvolvimento do Billy finalmente veio, né, que eu tanto falei, finalmente veio e foi interessante. Tá bom que ele foi do jeito do Tozuka, que não é lá dos meus jeitos favoritos de se desenvolver um personagem, mas eu acho que mesmo assim, não sendo de um jeito que eu gosto muito assim, com esses mini flashbacks e tal, eu acho que ele acabou se dando bem, diferentemente dos outros Negators como a Yusai, por exemplo. O Billy está extremamente poderoso porque a condição que te dificultava no último loop não existe mais, então só por ele reconhecer a força de um inimigo ou aliado, ele já pode usar seu poder. Isso é basicamente um Deus Ex Machina, que significa que o autor utilizou uma solução inesperada e que não pode ser muito bem explicada, apenas com um objetivo, e esse objetivo foi o caso do Billy poder ser um aliado desde o começo e ao mesmo tempo poder usar seu poder ao máximo, podendo copiar habilidades de aliados e de inimigos. Mas apesar de eu achar que foi um Deus Ex Machina, eu não acho isso ruim, pelo contrário, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver um cara com um intelecto como o do Billy e ainda sem as travas, lutando contra alguém bem forte e tal, usando estratégias e tal. Eu acho que pode ser bem interessante pra trama do autor. Mas enfim, a outra coisa que eu queria comentar também é sobre a incoerência da Yusai. A Yusai que cortou um Uma poderoso quando foi recrutada, e mesmo com esse feito mal arranhou o Billy, mesmo o acertando sem seu poder despertado. Se fosse assim, nem compensava colocar uma personagem como ela para dar um golpe assim. Golpes cortantes são bem diferentes de golpes de impacto como os socos do Void, que realmente acertaram. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, uma última coisa, é que eu estou com saudade do nosso querido morto-vivo aparecendo no mangá, mas eu acho que deve demorar um pouquinho pro Andy voltar. Talvez na linha cronológica de Undead Unluck seja lá pro ano de 2020. Enfim, rapaziada, foram 2 bons capítulos, por hoje é só. Por mais vídeos de Undead Unluck, se inscreva no canal. Valeu, falou, fui!